you ever actually, like, flirted with Nikki? O filme Obsessão lançou agora no dia 15 de maio de 2026, tendo seu diretor, Curry Barker, um youtuber tornado cineasta que estreou no cinema com agora uma das minhas obras favoritas do cinema. Opa, gurizada, eu sou o Vnext e talvez você me conheça por causa do meu canal de games chamado Vnext On. Obsessão me tocou tanto e me fisgou tanto que eu decidi criar um novo canal pra falar de cinema e de alguns filmes específicos que eu gosto muito, e esse filme se enquadrou nessa categoria, ou seja, esse filme fez eu libertar a vontade de falar de cinema que eu tanto tenho. Então fica aí pra entender o porquê de Obsessão se tornar um dos meus filmes favoritos da história, estando agora no ranking de top 2, e eu acho que isso pode mudar, mas vamos ver. E sim, esse vídeo tá lotado de spoilers, eu vou dissecar a história e certos tópicos que eu achei importante. Então se você ainda não assistiu, corre pro cinema que eu prometo que você vai se sentir uma criança assistindo filmes de terror novamente. I love you. I love you. I love you. I love you! Quando eu assisti Obsessão a primeira vez nos cinemas, eu saí completamente devastado. Eu assisti com a minha namorada e eu confesso que eu nunca tinha me sentido tão angustiado, tão apreensivo e tão amedrontado na minha vida em um filme. Pelo menos no cinema. O filme começa como um longa qualquer. 3 amigos que trabalham juntos em uma festa. E logo nós conhecemos o personagem principal, Bear. Um nome que é um tanto quanto sugestivo, até parece cômico, visto que é simplesmente urso em inglês. E ele tem uma paixonite, uma obsessão, que a gente vai abordar mais pra frente isso, em uma menina chamada Nikki. E o meu foco aqui não é necessariamente falar dos atores, mas sim dos personagens os quais eles interpretam. E visto que eu já falei que esse é um dos meus filmes favoritos agora, só ficando atrás do The Batman de 2022, já dá pra entender que os atores arrasam nos papéis deles. E também acho que já deu pra entender o meu padrão de filme que eu gosto, né? Filmes mais depressivos, com uma cinematografia incrível que pesa no filme de verdade, boa trilha sonora e algo mais sombrio, brilhantemente roteirizado e filmado. E com um orçamento de aproximadamente 700 mil dólares, o diretor tinha um teto relativamente baixo para trabalhar. Mas na minha visão, eles investiram perfeitamente no que realmente importava para transformar esse filme quase que indie em uma obra-prima do cinema. Bons ângulos de câmera, nada muito fino, mas sim excelente. A atmosfera que é completamente imbatível, com as suas cenas longas e arrastadas, deixando você na ponta do pé sem saber o que vai acontecer, esperando aquele susto que parece que nunca vem, e a trilha sonora que é simplesmente impecável. Eu acho que pra mim esse foi o ponto que mais se destacou, porque dá pra entender que visando o orçamento mais baixo do filme, eles realmente investiram na trilha sonora pra que ela recheasse o filme onde ele faltaria por causa do orçamento. Então as músicas são extremamente opressoras, me lembrando algumas franquias de games como Little Nightmares, pra quem conhece, com aqueles graves extremamente altos, e nesse filme aqui, uma técnica que eu até nunca tinha visto, que é realmente estourar a música. É o primeiro filme que eu vejo que usa essa técnica de estourar o áudio, realmente estourar ele, pra causar uma sensação de desconforto. Como um grito de uma pessoa assustada, simplesmente explodindo os microfones. Ou realmente a atmosfera engolindo você, viewer, que parece que a gente não consegue nem respirar direito de tão alto, de tão opressor que aquilo chega. A trilha sonora é simplesmente impecável nesse filme. E realmente eu me senti assim. Houve momentos nesse filme que eu mal conseguia respirar, eu sentia vontade de vomitar. Acho que a cena perfeita pra mim nesse filme que simboliza tudo isso é a cena do quarto, bem na primeira hora do filme, onde após o Bear utilizar o salgueiro dos desejos pra que a Nikki se apaixonasse por ele e tudo ficar a mil maravilhas por um tempo, a personagem começa realmente a demonstrar os seus pontos mais obsessivos e também demonstrar que, na verdade, aquela mulher não é a Nikki, que a personagem real estaria aprisionada dentro do seu próprio corpo, e sim quem está controlando ela são os desejos do Bear encarnados. É bem bizarro. O Bear acorda no quarto durante a noite e, sem avistar a Nikki, ele começa a procurar ela pelo ambiente. Do nada, a personagem dá um berro ensurdecedor, estouradíssimo, indagando o personagem em por que você não me ama. É uma das cenas mais desconfortáveis que eu já vi no cinema. Realmente bate muito forte. Angústia pura. E isso engata em mais um ponto desse filme que eu realmente nunca tinha visto em lugar nenhum, que é o tempo que ele consegue segurar a atenção de você, o viewer. É simplesmente surreal. Por 3/4 do filme você tá tenso. O jeito que esse filme segura a atenção durante praticamente
toda a sua duração é extremamente louvável e um feito que eu sinceramente nunca acreditei que pudesse ser possível. É uma sensação que eu realmente só lembro de sentir quando eu era moleque, uma criancinha assistindo filmes de terror que nem precisavam ser assustadores, mas eu tinha medo. Eu me senti uma criança no cinema. É uma tensão que não se dissipa, ela não vai embora de jeito nenhum. E o Curry Barker, com toda a sua genialidade, consegue criar cada vez mais novas situações imprevisíveis que tornam esse filme em uma montanha russa de imprevisibilidades. É incrível, você acha que vai acontecer uma coisa, acontece outra. E de fato, eu saí desse filme na minha primeira assistida completamente devastado, angustiado, com uma dor no peito e eu não sabia o que pensar. Eu só tinha convicção de uma coisa, que eu precisava reassistir aquilo de novo. Na noite daquele dia eu sonhei com aquele filme. Só que no sonho eu podia controlar os sentimentos da Nikki. Eu escrevia num papel o que ia acontecer nas cenas do filme. Bem bizarro. Pra tu ver como esse filme mexeu comigo. E foi ali que eu percebi algo de fato. Na minha visão, a Nikki não está só obcecada pelo Bear no filme. Não, ela gradualmente vai expondo os desejos mais íntimos do Bear e vai personificando a obsessão do personagem masculino. Não sei se deu bem pra entender, mas eu vou te dar um exemplo. Quando a Nikki mata a Sarah mais pro final do filme, ela recita pro Bear: isso é culpa sua, porque você sempre quis isso. Você quis isso. E claro que você não estaria errado em ver essa situação como uma simples frase de uma namorada possessiva. Mas eu decido ver de uma forma diferente. O Bear é um rapaz extremamente covarde. Ou seja, uma pessoa que demonstra fraqueza moral diante de desafios. Na sua vida pessoal, a Sarah era quem tinha um crush nele. Porém, o Bear gostava da Nikki. E pra ele, isso não importava o que a Sarah pensava dele. Ela podia sumir, que se exploda, desde que a Nikki me ame. Covarde. E nessa mesma cena do carro, o Bear começa a demonstrar um certo sentimento pela Sarah, quando ele talvez vê alguém que realmente amasse ele de verdade, e não uma reprodução dos seus próprios desejos. E o que nós vemos em cenas seguintes? A Nikki usando as roupas da Sarah e fumando como ela fazia. Então você entende agora por que eu acredito que a Nikki não é só uma versão de uma mulher obcecada pelo namorado, e sim a personificação das obsessões mais profundas do Bear. Ela não vai ficando cada vez mais obcecada, ela só dá espaço para todos os sentimentos do Bear, mesmo os mais inconscientes e profundos. E pra mim, isso é mais uma coisa que torna esse filme brilhante, quando eu começo a teorizar e pensar sobre situações dessa maneira. Quando o filme te faz pensar desse jeito, demonstra que ele é genial. E nesse mesmo dia que eu tive esse sonho, eu decidi reassistir o filme novamente. Assim como eu faço com filmes que eu realmente quero ter um veredito. Só que dessa vez eu assisti com amigos. E ao terminar a sessão e perceber a reação deles e eles também estarem super assustados e me parabenizando pela recomendação, dizendo que o filme era realmente muito bom, ali eu percebi que de fato eu estava lidando com uma obra-prima do cinema. Um filme que não é como qualquer outro. E naquela hora ele se tornou um dos meus filmes favoritos da história, porque mexeu comigo de um jeito que eu vou abordar um pouquinho mais agora. Eu acho que esse filme talvez mexa com pessoas que tiveram alguns traumas passados em relações amorosas, como eu tive. Hoje eu vivo super bem, eu tenho uma namorada e um relacionamento super estável e duradouro há mais de 3 anos, mas eu tenho algumas cicatrizes do passado que me machucaram bastante. E eu acho que o filme consegue bater na ponta do prego ali, sabe? Pra quem realmente já teve esse tipo de experiência. Então cuidado se você passa por isso agora ou passou por isso recentemente na hora de assistir esse filme. É algo que eu quase não consigo explicar, mas ao ver fotos da atriz depois, na minha home do YouTube ou coisa do tipo, era como se eu sentisse uma angústia, sabe? É como aquele sentimento dos traumas passados voltando a mim. Foi bem bizarro e é algo que mexeu bastante comigo. E eu vejo isso como extremamente positivo. Talvez você pense que não vale a pena assistir um filme assim, e eu te entendo perfeitamente. Mas uma obra que consegue mexer comigo desse jeito, cara, pra mim não escapa do meu radar. Agora, pra não falar que o filme é 100% mil maravilhas, porque nenhum filme é de fato, eu acredito que existe uns 20 minutos ali na parte final, mas ainda antes do final, é o período onde o Bear se encontra com o Ian e vai até a casa dele, que a tensão se dissipa completamente. Logo após a morte da Sarah. Tem quase que um alívio cômico ali, e assim, eu entendo, as pessoas estavam rindo bastante, os meus amigos que assistiram comigo adoraram essa parte, porém, cara, eu não consegui rir durante o filme, eu tava apreensivo, eu tava angustiado, e eu acho que aquilo ali, aquela situação, apesar de muito legal e funcionar com o filme, ela quebrou um pouco a sequência de tensão que eu
parabenizei tanto aqui que o filme construiu. Algumas coisas absurdas começam a acontecer em uma ordem de sucessão tão rápida que você fica tipo, caramba, cara, tá acontecendo bastante coisa bizarra. Mas não de um jeito tensionado, sabe? São só tipo, nossa, quanta coisa. Mas esse filme é tão bom, mas tão bom pra mim, que mesmo que eu pudesse mudar essas partes, eu não mudaria, sendo bem sincero. O diretor decidiu fazer assim por um motivo. A obra é dele e eu tô disposto a acreditar que esse foi o melhor caminho que o Curry Barker poderia ter tomado. Mas se você concorda comigo sobre essa parte final quebrar o clima, ou se você não concorda comigo sobre essa parte final quebrar o clima e você acha que essa parte ficou muito legal e muito engraçada, ou se você concorda comigo e acha que essa parte deveria ter mudado, cara, aí vai de você, mas eu não mudaria nada nessa obra, eu estou completamente apaixonado por esse filme. Eu fiquei angustiado, machucado, nauseado e apreensivo durante o filme todo. E como eu disse, um filme que mexe comigo desse jeito não pode passar do meu radar. Eu sou o Vnext, assista o meu canal de games que tá aparecendo aí do lado e eu te vejo por aí numa próxima obra que me fizer sentido fazer um vídeo. Muito obrigado.